Ensino superior. Agradeço a possibilidade de estar aqui, a convite da presidência dessa comissão, saudando os membros aqui da mesa, os senadores presentes, os deputados federais, os deputados estaduais do Paraná aqui também presentes, e em especial os nossos colegas representantes dos sindicatos do ensino superior, da APP Sindicato, professor Hermes, e dos demais servidores públicos aqui presentes. Eu vou ter que inverter um pouco a minha fala, porque eu não vou poder deixar de dizer algumas coisas a respeito do que o deputado Ricardo Barros acaba de colocar aqui. Eu devo dizer que não houve diálogo da parte desse governo no processo que promoveu o encerramento da greve de 32 dias das universidades, agora em meados de março. Nós assinamos um termo de compromisso com o líder do governo, Beto Richa, o deputado Romanelli, em que ele se comprometeu com uma série de pontos, entre eles, de que seria realizado um amplo debate acerca da proposta, relativamente à reforma da Previdência. Eu devo dizer o seguinte, como membro do Sindicato dos Professores da Unicentro, as seções sindicais do Andes, que representam a Unespar, representam ali a UEM, a Unicentro, a Unioeste, a UEPG, bem como os nossos colegas do Sindiprol da UEL, nós somos completamente afastados desse processo de discussão que havia sido prometido pelo líder do governo. Não houve amplo debate. Alguns segmentos participaram de algumas conversas com o governo, mas um segmento significativo, que são as nossas universidades, são 7 universidades naquele estado, elas não estiveram presentes. A única oportunidade que efetivamente nós tivemos de colocar um pouco da nossa visão em relação ao que estava acontecendo foi quando o deputado professor Lemos, aqui ao meu lado, chamou uma audiência pública da qual nós participamos, mas foi somente esse o momento em que nós tivemos possibilidade de colocar as nossas considerações acerca daquilo. E isso talvez sirva para justificar o fato de que a minha universidade, a Unicentro, dentre os mais de 200 feridos que foram socorridos ali, somente no ambiente da Prefeitura Municipal, nós tivemos quase 10% dos feridos naquele processo. Tamanha era, digamos assim, a revolta, a indignação na condução. Eu devo dizer aqui que o governo do Paraná provocou aquilo. E não começou, e não foi somente nesse momento, ele vem provocando isso, no que diz respeito a esse aspecto em específico, desde dezembro, quando ele apresenta um projeto de lei às vésperas do Natal, às vésperas do recesso legislativo da Assembleia do nosso Estado. Não dando condições para que nós pudéssemos fazer uma discussão acerca da proposta de previdência, que alguns aspectos já haviam sido aprovados, já tinham sido colocados no mês de dezembro, e que desagradaram profundamente o conjunto dos servidores. Quando alguns outros elementos retornam àquela casa, ainda no mês de fevereiro, já havia um clima de indignação e insatisfação muito grande. Porque quando se coloca qualquer coisa de tamanha relevância para se debater às vésperas do Natal, quando as universidades, os estudantes já estão fora em função das férias, já estamos nos exames finais, aplicando provas, exames finais, cheio de responsabilidades para encerramento do ano letivo, fica muito pouca espaço e condições de se fazer um debate sobre uma questão tão importante como a que estava colocada. Então, isso já começou a criar um sentimento muito ruim em relação ao método que esse governo vem aplicando. Que não foi, que mês de dezembro é quando começa a vir as maldades ali. E, deputado, dizer que houve amplo debate, então, portanto, não é verdade. Agora, que nós estávamos dispostos realmente a ocupar o espaço da Assembleia Legislativa, isso é verdade. Reconheço aqui e digo isso porque nós fomos levados ao limite. Fomos levados ao limite porque não houve diálogo. Quando nós tivemos que fazer a ocupação no dia 12 de fevereiro, foi porque o expediente da Comissão Geral, aqui explicado pelo professor Lemos, possibilitava que aquilo tudo fosse resolvido num único dia, sem discussão.
numa condição, né, extremada, em que não havia a menor condição de que nós pudéssemos ali nos reunir com o governo, fazer considerações em relação à proposta que estava colocada, não restou outro caminho face à falta de diálogo e, portanto, ao rompimento de um aspecto fundamental da democracia, que desde 1985 temos, né, trabalhado profundamente para construir e derrubar o que ainda existe de entulho do processo autoritário do período anterior. Quando não há diálogo, não dá para falar em democracia. Quando não há debate, não há como falar em ampla participação popular. Nós estávamos sendo atropelados, né, o chamado tratoraço. Não restou alternativa, fomos levados ao limite, né, porque efetivamente somos professores e não ficamos aí incitando ódio, nós somos professores, não ficamos aí incitando rebelião, não ficamos incitando desobediência civil, mas ali não havia outro caminho. Ao final do processo de greve de 32 dias nas nossas universidades, para encerrar aquele processo, assinamos o dito termo de compromisso que eu já havia citado, em que, né, estava ali, naquele documento, garantida o amplo diálogo, que, como eu já disse, não houve, porque as seções sindicais das universidades estavam excluídas ali daquele processo. E, contrariando aquilo que nós havíamos acordado com o líder do governo, o deputado Romanelli, ainda é apresentado, né, o projeto na forma de regime de urgência para ser votado na Assembleia Legislativa. Ou seja, estava havendo uma repetição dos fatos que levaram à ocupação do mês de fevereiro. Tentamos, né, por diversas oportunidades, ainda fazer contato com o líder do governo. Aquilo não se solucionou, continuamos não sendo ouvidos naquele momento. E aí, quando chega, né, às vésperas do dia 29, qual era o clima que estava instalado? Não havia debate, não havia diálogo, não havia condições da gente interferir e a questão sendo colocada em regime de urgência. Então, é claro que, num processo dramático como esse, a questão estava tensionada. E o governo também provocou o tempo todo o conflito que estava colocado, que se deu ali, desde as vésperas. Porque a todo momento estávamos sendo fustigados, tentativa de retirada de caminhão de som. Nós tínhamos nossos professores e jovens acampados à frente da praça, na praça pública, em frente ao governo e à Assembleia Legislativa. Havia movimento de tropa, a todo momento eles faziam manobras, exibiam seus cães, faziam manobras do choque, né, como uma tentativa de intimidar, como uma tentativa de desgaste psicológico. E isso foi acirrando os ânimos. Foi acirrando os ânimos de todos que estavam presentes. Já havia, né, da intenção do governo, a demonstração de que eles iriam, né, para o enfrentamento. E é claro, a partir do momento em que nós estamos excluídos, né, do processo de participação na Assembleia, e quando foi garantida a presença de pessoas nas galerias, através de uma medida judicial, porque o presidente da Assembleia Legislativa impossibilitou, né, que as pessoas pudessem, pelo menos, ocupar aquele espaço. Quando a gente tem que recorrer a uma medida judicial, já temos que ter, assim, a clareza de que a situação estava armada, né, para ser colocado isso. Né, as provocações, né, que os helicópteros, completamente desnecessárias. Estávamos com as barracas armadas ali em frente à praça, e aquele helicóptero maior, né, que a professora Marta Bellini, né, citou aqui, ele pairou sobre as barracas e espalhou barraca para todo lado. Né, para quê? Uma demonstração clara de provocação. Desnecessário isso. Isso aí chega às raias do despreparo emocional, né, de quem estava no comando daquela operação. Então, é claro que o cenário ele estava colocado. Né, e no momento em que se inicia, né, o processo de votação, logo após, nós temos um deputado, né, ter sido atacado por cães, né, um cinegrafista ter sido atacado por cães, nós impossibilitados de ter acesso, né, às proximidades do plenário. É claro que não havia outro recurso, porque, é claro, nós não temos a intenção de ficar incitando esse tipo de coisa.
Qual que é o nosso desejo? É o diálogo, é o debate. E efetivamente isso não houve. Isso efetivamente foi obstruído pelo governo. Então, culpabilizar, né, os manifestantes, professores, os estudantes e os servidores públicos que estavam lá, por favor, né, atenção, não partiu do nosso lado. Nós fomos o tempo todo instigados pelo governo a ter esse tipo de comportamento. E eu finalizo a minha fala dizendo o seguinte, que esse tipo de prática, esse tipo de postura, ela afasta os nossos jovens dos cursos de licenciatura. Isso destrói a educação no país. Porque agora, terminada a greve, vamos entrar agora novamente na terceira semana de uma segunda greve. Quando eu voltar para a sala de aula, e ali eu tenho alunos ainda com cicatrizes, né, com ferimentos. Concluindo. Né, professores ali. O que eu digo para os meus alunos? Olha, vamos acreditar na educação, que ela pode mudar esse país. E qual é efetivamente a imagem que o nosso país dá para o cenário internacional. Um país que bate em professores, certamente Dene, todo mundo ficou no tempo. Agradeço, obrigado.